Fala pessoal, beleza? Bom, vamos iniciar então mais um vídeo para o canal. E esse vídeo, pessoal, eu vou dar início a um novo quadro aqui no canal, né? Onde eu vou explicar para vocês. Inclusive, eu estou gravando vídeo com webcam, né? Justamente por isso. Quero ver se eu consigo trazer os próximos vídeos com web agora. Enfim, o que acontece, pessoal? Antigamente eu gravava alguns vídeos, né, mostrando e lendo o pregão do dia, né, dentro da minha leitura. E eu recebi assim muitos comentários nos vídeos, tal, de pessoas que gostou, falando, eu vi então onde eu errei, que eu peguei um trade X, Y e tomei um stop. E aí eu vou trazer esse quadro de novo para o canal, tá, para ver se vai rolar. Tá? Eu vou ver se vai dar certo, tá? Como que vocês vai dar certo? Se tiver visualização, se tiver like, comentário, então se der certo, tá? Eu vou continuar. E o intuito, pessoal, basicamente vai ser o que? No dia que eu fizer o vídeo, eu vou avaliar o pregão do dia anterior, no caso, né? Porque os meus vídeos, na maioria das vezes, eu gravo eles à tarde. Então o pregão do dia ele ainda está rolando. E nesse caso eu vou fazer do dia anterior, porque o pregão ele já vai ter fechado, obviamente, né? Então, hoje, tá, nós vamos falar sobre sexta-feira, dia 10, que inclusive na última aula eu falei um pouco sobre esse dia, mas eu vou falar sobre mini índice e mini dólar, tá? Vou passar a minha visão do preço, as possibilidades que eu enxerguei dentro da minha leitura e as possibilidades que elas acontecem até mais ou menos 11 horas da manhã, elas são analisadas na minha sala ao vivo, como eu falo para vocês, né? Então, assim, se você tem interesse de acompanhar o pregão ao vivo, se você quer ver a leitura ao vivo, como que a gente se comporta, né? Qual que é o racional, né, por detrás dessa leitura, tem a minha sala ao vivo. Se você tiver interesse, tá? Você vai acompanhar o pregão ao vivo, né? Ou seja, desde a abertura do pregão a gente está acompanhando o preço, tá? E enxergando ali, lendo as possibilidades de movimento, tá? Então o que que acontece, pessoal? Se der certo o quadro, nós continuaremos. Então eu peço a força de vocês aí para deixar o like, deixar o comentário, porque isso é importante, né, para o vídeo, obviamente. A gente que grava vídeos para o YouTube, nós precisamos de ter mais acesso, né? Precisamos de ter mais pessoas chegando ao conteúdo para ficar interessante, né? Então, o mercado abre com gap de alta aí de mais ou menos 450, 460 pontos, tá? E o primeiro candle, um mega candle comprador, tá? E muita gente às vezes comete o erro, pessoal, de logo no primeiro candle aqui, às vezes já querer marcar a Fibo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mesmo que o primeiro candle ele seja positivo ou negativo, né, com força como esse aqui. Por quê? Porque às vezes nós marcamos aqui, ó, máxima e mínima desse candle. Às vezes, pessoal, o mercado ele tenta romper a máxima aqui, que no caso é a máxima do dia, porque é a máxima do primeiro candle, e rejeita, e o objetivo dele é buscar mínima. E ao rejeitar mínima, buscar máxima, ou seja, ficar nessa consolidação. E a pessoa às vezes está esperando um pullback. Então eu gosto sempre de esperar um pouco para deixar o mercado trabalhar e ver se realmente ele vai me mostrar a direção compradora, ou seja, movimento altista. Porque se ele for subir, ele não vai fazer só um candle comprador, ele vai fazer vários. Então ele vai fazer o primeiro, o segundo, enfim. Então a partir do momento que ele fez o segundo candle comprador aqui, eu já estava entendendo que a pressão era compradora. E aí percebam, pessoal, que no momento aqui do candle 3 e 4, ele faz um pullback, tá? Ele marca um topo aqui no candle 3, vou dar um zoom aqui, e ele corrige, tá? E na última aula que eu gravei, se você não assistiu, vai lá assistir, porque eu falo sobre estrutura. E é justamente o que a gente identifica aqui, o mercado ele corrige e ele volta para romper o topo anterior, e nós entendemos que uma tendência de alta ela só é válida se o mercado renova topo. Porque se o preço não renova topo, essa tendência ela não está tão forte. E justamente o que acontece o mercado busca o topo anterior e começa a rejeitar. A gente começa a ver rejeição, sombras superiores aqui. Enfim, me dando, né, a entender que isso aqui era uma quebra de estrutura e o mercado poderia fazer um movimento de baixa. Tá? Inclusive eu tomei posição aqui, fiz uma venda, tá? Tinha critério, tinha contexto, mas e a pressão compradora? Pessoal, não importa.
Pode ser um movimento muito forte ou um movimento fraco, que o preço, quando ele falha uma estrutura, né, quando ele falha um topo ou um fundo, o objetivo dele é buscar a mínima. É claro que quando nós temos um movimento muito forte, a força compradora ou vendedora nesse caso, ela vai tentar defender, que foi o caso que aconteceu aqui. Mas isso é ser objetivo, né? Não tem como, porque muitas outras vezes nós vamos ver movimentos muito fortes, né? Muito forte, que o mercado vai quebrar uma estrutura e vai derreter, por exemplo. Quantas vezes eu já peguei trades onde tinha uma tendência muito forte no dia, muito assim estabilizada, o mercado quebra uma estrutura e devolve todo o movimento. Então, isso não é critério, certo? Então, fiz a venda, tá? Outras pessoas também venderam, né? A gente estava na sala ao vivo. Lembrando que não é uma sala de call, é uma sala de estudos, tá? Cada um ali dentro do que eu estou passando como direcional do dia vai assumindo seus riscos ou não. E aí o mercado stopa, tá? Beleza? E aí, candle 8,9, confirma o rompimento do topo e de novo nós estamos então aguardando o quê? Aguardando possibilidade de compra. Aqui o mercado faz um pullback no topo anterior, porém ele não confirma. Candle 9 é até gatilho, mostra a rejeição, porém não confirma. Eu gosto bastante desse tipo de trade, tá? Trade simples, quando o preço rompe o topo ou o fundo e retesta, enfim. Não foi o caso. Depois de novo, marca topo, corrige, faz fundo, e aqui ele vai fazendo o zigue-zague ascendente dele, né? Até que nesse momento, pessoal, ele faz uma perna de alta e ele começa a corrigir. E eu já citei várias vezes para vocês os pontos que o preço pode parar, né? E um deles, assista o último vídeo, é os 50%, tá? E aqui nós vemos um pullback na região dos 50% e nós começamos a ver o que? Interesse comprador, pessoas interessadas. Como você sabe disso, Arthur? Olha o tamanho das rejeições inferiores. Pense que isso aqui era um candle bem vendedor e depois os compradores começaram a agredir e o mercado volta e fecha com uma sombra inferior bem interessante, tá? Depois candle 18 também, e aqui nós tínhamos um cenário de quê? De pullback para pensar numa compra, tá? Só que tinha dois problemas aqui. O que você sempre tem que pensar em um trade antes de entrar? Aonde é meu alvo? Aonde é o ponto de parada? E nesse caso aqui é o topo anterior, porque o objetivo do preço é trabalhar entre topos e fundos. Então, se ele busca o último topo e rejeita, ou seja, ele quebra uma estrutura, ele está te mostrando fraqueza, ele pode fazer um pullback mais profundo. Então, nos meus trades, eu tento, pelo menos, não é sempre que a gente consegue, mas eu sempre tento realizar no último topo ou no último fundo. Então, o prudente seria realizar no topo aqui, mas não tinha risco-retorno, tá? Se tomando aqui na ruptura. Na vantagem, aí é outra coisa, mas eu sempre me baseio na ruptura. E também nós tínhamos aqui a região muito importante dos 108 mil pontos, tá? Que era outro ponto assim de obstáculo para o preço, tá? Enfim, foi muito rápido porque isso aqui foi horário de notícia. Na hora que eu acabei de falar, né, sobre o pullback, o mercado deu uma pancada para cima de 530 pontos. Poucas pessoas, acredito, conseguiram pegar, porque não dá nem tempo de apregoar a ordem. Pelo menos eu não consegui, porque foi muito rápido, ainda mais que eu estava fazendo a leitura ali, enfim, não consegui. Foi um movimento muito forte, um candle muito grande assim que já foi embora. Poucas pessoas me falaram que conseguiram pegar, porque na hora que o 18 estava fechando, já colocou a ordem na ruptura dele, tá? Então, esse foi o segundo trade. Depois, pessoal, o que acontece? O mercado ele faz aqui um movimento de alta, tá? E ele corrige, volta a agredir topo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma falha de estrutura. O mercado tenta romper o topo anterior e não consegue. Aqui nós estávamos muito atentos para pegar uma venda de uma quebra. Só que o mercado não voltou para retestar aqui, para confirmar a briga. Porque eu já falei para vocês, eu gosto de analisar com calma o movimento. Não é porque chegou lá eu já vendo. Só que olha como aconteceu a quebra. E aí eu falo para vocês, olha o movimento de alta que nós tínhamos aqui e o mercado não respeita e vai. Agora olha o movimento de alta que nós temos aqui, olha como essa pressão compradora estava forte. E olha o que acontece após uma quebra. O mercado literalmente derrete, pessoal. Então, isso é ser técnico, tá? Se o mercado confirma aqui, eu tomaria o trade se coubesse na minha gestão, tá? E o que acontece? O mercado ele começa a corrigir, ele chega próximo aos 50% do dia, rompe os 50% do dia, volta para cima, ele fica, pessoal, o que eu chamo de acumulado. Nesse momento aqui, ó, do almoço para frente, eu não vi possibilidades. Por quê? Porque o preço ele ficou literalmente acumulado em cima dos 50%. E aqui não gera boas operações. Por quê? Às vezes,
eu posso ter um ponto aqui, ó, um ponto de resistência, por exemplo, e aí o mercado ele vem testar essa região aqui. Só que o simples fato do mercado estar trabalhando acima ali dos 50%, isso já me mostra um interesse comprador maior e já me desinteressa de pensar em vendas, tá? Então, por mais que às vezes, porque assim, quem é meu aluno, enfim, vocês que me acompanham também sabem que eu marco o suporte e resistências em vários tempos gráficos. Então, se eu tenho ali um tempo gráfico diário, 4 horas, 60, e o preço testa lá e rejeita, eu não entro, porque eu entendo que eu estou contra. Então, pessoal, no período da tarde eu não vi mais possibilidades, tá? As duas possibilidades que tiveram dentro da minha leitura, lembrando que tudo que eu estou passando aqui é dentro da minha leitura e da minha abordagem, tá? Foi quebra de estrutura e pullback, tá? Foram 2 trades e o primeiro trade foi um stop ali, ó, de, vamos ver quantos pontos, 130 e depois um movimento de alta aí de 520, tá? Se a pessoa pegasse os dois, ok? Então isso foi dólar. Agora eu vou falar rápido com vocês sobre... isso foi índice, perdão. Agora eu vou falar sobre dólar. Eu não costumo falar sobre dólar muito, pessoal, porque eu percebo que a maioria das pessoas não tem capital suficiente para operar dólar. Inclusive eu falo muito sobre isso nos meus cursos, né, nos meus treinamentos. Mas eu vou abordar bem rápido aqui as possibilidades do dólar que deu, tá? Bom, a primeira possibilidade foi uma quebra de estrutura. De novo, o mercado falhando o topo, ó, marca topo, corrige, volta a testar topo, começa a rejeitar. E pessoal, já vou dar uma dica aqui para vocês. Tomem muito cuidado para achar que tudo é quebra de estrutura, falha de topo, tá? Porque às vezes, assistam o meu último vídeo que eu gravei para vocês, às vezes as pessoas estão querendo pegar quebra de estrutura, falha de estrutura, em pernas ou em topos e fundos que não são os topos e fundos referência. Arthur, o que é topo e fundo referência? Assiste o último vídeo que você vai entender. Então aqui, pessoal, nesses pontos não tem quebra. Tá? As quebras de estrutura acontecem nos pontos de topo e fundo referência, porque é lá onde o mercado marcou o último topo e o último fundo, e é lá onde ele precisa romper para continuar a tendência, tá? Deixando isso bem explicado para vocês. Então nós tivemos uma venda aqui, tá? E aí é onde eu ensino para a galera o seguinte, tem duas formas de você pensar em entrar num trade, ruptura e vantagem. Nesse caso aqui na ruptura, se o cara quer vender aqui, ele tem um ponto de parada aqui embaixo muito forte, que é a região dos 5,60. Essas regiões redondas elas são bem fortes. E o alvo dele vai ficar abaixo. Então se ele quer assumir o risco, beleza. Tá? E aí às vezes uma outra pessoa já quer pegar na vantagem porque ela entende que consegue realizar ali naquele ponto e se o preço segurar e voltar, ela pelo menos sai com alguma coisa. Foi exatamente o que aconteceu. O mercado ele testa essa região aqui e entra a pressão compradora. Então se o cara entrou na ruptura, ele tinha plena ciência do que poderia acontecer. Por isso que eu falo, quando eu estou começando uma turma nova da mentoria, eu falo, pessoal, eu quero que vocês façam a minha mentoria e vocês saiam daqui sabendo por que vocês entraram em um trade, por que vocês conseguiram ganho ou por que vocês estoparam, tá? E eu já vou pedir para vocês desconsiderar os barulhos de fundo aí, porque eu estou em casa hoje é domingo, enfim. Então, só teria possibilidade de trade na vantagem com alvo, tá? Na ruptura tinha aí o risco do preço buscar essa região e rejeitar. Depois o que acontece? O mercado rompe topo, aqui a gente está entendendo que poderia entrar uma pressão compradora, obviamente, esperar um pullback, só que o que ele faz? Ele afunda completamente e já vem testar a mínima do dia. Quando o preço rejeita máxima ou mínima e nós estamos trabalhando com o movimento macro, isso significa consolidação. Então, nesse momento aqui, eu estava esperando o trade apenas nos extremos. Ou o mercado chegasse próximo da mínima ou da máxima, até que o mercado faz o quê? Rompe máxima de novo, e ele rompe máxima numa agressividade muito grande, pessoal. Nesse tipo de movimento aqui, tá? Eu costumo observar se eu tenho barras ignoradas em tempos gráficos menores. Já gravei vídeo aqui para vocês também falando sobre isso. Porque, por exemplo, olhando para os 5 minutos, se o cara não fez nada ali embaixo, nessa alta aqui é praticamente impossível. É sair no desespero, querendo entrar no meio dessa pressão compradora. Então a barra ignorada ela fica muito interessante. Depois o mercado volta, rompe os 50% do dia. Vocês estão vendo que eu estou com uma FIBO marcada aqui, ó, de máxima a mínima, é a FIBO do dia, tá? E aí ele faz um pullback por baixo aqui, ó, começa a rejeitar, deixar gatilho, mas não são gatilhos muito interessantes, tá? Porque mostram muita sombra inferior e também o preço nem tenta acionar uma venda. Se ele rompe mínima, poderia até ser sim interessante pensar numa venda, tá? Mas não foi o que aconteceu. Depois ele volta para cima dos 50 e ele fica brigando aqui, só que ele não mostra a rejeição.
Até que nesse momento aqui ele chega no 50 de novo e ele já começa a mostrar gatilhos mais interessantes. Ó. Mostra esse candle interessante, depois vem um candle de indecisão, até que aqui na frente ele confirma, ó, mostrando outros candles, né, de interesse, e nós temos uma possibilidade de tomada de posição aqui com stop técnico. Tá? Aqui seria um risco de mais ou menos 7,5 pontos, 8 pontos, tá? E o movimento total chegou a dar aí 20 pontos mais ou menos. Isso aqui foi um pullback. E eu falo que quando o preço acumula nos 50%, não tem nada a ver, tá? Não tem problema. Desde que ele volte lá, rejeite, deixe gatilho para um possível trade, eu não vejo problema nenhum. Que foi o que aconteceu. Ele até tentou voltar aqui, ó. Te ver ele tentando voltar, mas o stop era abaixo do fundo. E ele conseguiu fazer esse movimento de alta e depois ele fica acumulado, perde liquidez ali, sexta-feira, né, no final do pregão. Então também mini dólar, duas possibilidades. O que, pessoal, para uma sexta-feira, porque é normal na sexta o volume cair, a liquidez cair, então foram 4 trades, né, 2 índice, 2 dólares, dentro de novo da minha leitura e da minha abordagem, tá? E os trades que eu passo aqui, que eu falo aqui, não são trades inventados, né, que eu tiro da cabeça, dá um trade aqui. Não, são trades em cima de embasamento, né, de critério, e são possibilidades que eu leio antecipadamente, né, obviamente porque depois que eu trago o vídeo para vocês, a gente faz esse acompanhamento lá na sala ao vivo. Por isso que eu falei para vocês, se você tem interesse aí, né, de conhecer, enfim, participar, é só falar comigo. Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouco extenso porque eu expliquei um pouco sobre o quadro para vocês. E agora, pessoal, eu quero saber o feedback de vocês, tá? Eu quero que vocês deixem aí no comentário, tá? O que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se não é um vídeo muito interessante para vocês, tá? Porque se for interessante, eu quero ler, eu vou ler todos os comentários e aí eu vou continuar, tá? Eu vou trazer vídeos também falando sobre critérios, enfim, sobre técnica, digamos assim, e esse quadro também toda semana vai ter 1 ou 2 vídeos sobre ele, tá? Comentando sobre o pregão do dia, as possibilidades de trade. Então, para eu saber se eu continuo ou não, eu quero que você deixe aí o seu comentário. Eu vou ler todos, tá? Deixe seu comentário, isso aí ajuda muito. Deixa o like também, tá? E se você tem interesse em se tornar meu aluno, tá? Participar dos meus treinamentos, acompanhar o pregão ao vivo comigo, link na descrição. Você fala diretamente comigo. Fechou, pessoal? Tamo junto, um abraço, valeu!